Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Queremos dizer, Senhor, de viva voz, diante do Senhor e dos anjos, de Deus e de todas as hostes do inimigo, e diante de todos os irmãos de toda a igreja, que só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é que tem os reinos de vida eterna. Senhor, as palavras que são espírito e vida só podem sair da sua boca. Senhor, e dessa boca do Senhor é que procede os reinos que sustentam a nossa vida. Nós pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor nos conceda o reino, Senhor, da Tua palavra. Senhor, sabemos que é um assunto tão difícil de ser mencionado, Senhor, por causa do ensinamento que vem sendo propagado, Senhor, durante décadas em nosso país. Senhor, e quando temos que tocar na questão do arrebatamento, quão difícil é, Senhor. Sabemos como o inimigo batalha, Senhor, luta para que essa verdade não seja apreendida, entendida espiritualmente, Senhor. Seja conquistada pelos Teus filhos, Senhor, de uma maneira espiritual. Porque sabemos, Senhor, que esta verdade revoluciona o nosso viver. Senhor, a verdade do arrebatamento nos faz mudar o nosso comportamento, a nossa conduta, quando vemos, Senhor, que há possibilidade de não sermos arrebatados. Ó Senhor, e nós oramos nesta noite, que tudo que pedimos ao Senhor do estudo do Apocalipse
é que o Senhor cria em nós um espírito de arrebatamento. Senhor, aquele espírito que aguarda a volta do Senhor Jesus. E Senhor, e como João diz, todo aquele que tem essa esperança de ver o Senhor, purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. Tem misericórdia de nós. E vem em nosso socorro, Senhor, com respeito às nossas falhas e fracassos e pecados. Cubra-nos com teu sangue precioso nessa noite. Pai, nós oramos e lembramos nessa hora, Senhor, queremos deixar aqui registrado, Senhor, a nossa alegria, mas também a nossa tristeza, Senhor, pela passagem do nosso irmão, que o Senhor se agradou de levar hoje para o paraíso. Depois de 93 anos de vida nessa terra, uma vida consagrada e dedicada a Ti. Nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo que o Senhor fez através da vida do irmão Witness Lee. Pai, que o Senhor continue operando através de todo o ministério, Senhor, de todo o fruto que o Senhor produziu naquela vida. Assim como o Senhor tem feito através do ministério do irmão Watchman Nee. Pai, nós Te agradecemos, lamentamos e pedimos pelos familiares, aqueles mais chegados ao nosso irmão. Senhor, nós nunca tivemos o privilégio de conhecê-lo nem de vê-lo, mas o amor que nos une em Cristo Jesus nos leva a, nesse momento, agradecer o Senhor e Te louvar e Te bendizer. E pedimos que o Senhor guarde aqueles outros vasos que caminham para uma idade mais avançada. Senhor, lembramos nessa hora da nossa irmã Esmeralda, que tem dado a sua vida para Te servir também. Senhor, aquela anciã com seu marido já também cansado, sentindo já os embates dessa vida. Senhor, ela está passando mal, sentindo tonteiras, e tendo feito exames, nada aparece. Pai, nós oramos nesta hora, em nome da Igreja do Senhor Jesus em Belo Horizonte. Ó Pai, pedimos que o Senhor faça o melhor para a vida da nossa irmã. Se o melhor para ela, Senhor, é a libertação desse mal, nós pedimos que ela seja libertada. Ó Pai, todavia, como não sabemos o que é o melhor para ela, nós a colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção. Te louvamos, Te adoramos, no nome do Senhor Jesus. Bem, irmão, essa notícia me chegou, acho que é correto, né, irmão? A pessoa me ligou dizendo que a notícia chegou em Salvador. Um irmão me ligou agora de tarde, acho que um pouco mais tarde, 4, 5 horas, que o irmão havia partido, né? É a notícia que eu tive. Se eu estiver enganado, né, que o Senhor nos perdoe por essa falha, mas de qualquer forma nós sabemos que nosso irmão a idade dele é bem avançada, o mal dele é bastante grave, né? Parece que os médicos disseram que sábado e domingo era um período crucial para a vida dele, porque acho que pneumonia, né? Deu uma pneumonia, o pulmão estava bastante tomado, mas graças a Deus, de qualquer forma, o Senhor tem a sua maneira, né, de conduzir as coisas. Bem, irmãos, hoje nós vamos prosseguir um pouquinho mais no Apocalipse e vamos ver se nós podemos só relembrar um pouquinho, porque agora nós vamos saltar, né? Nós vamos saltar, como já fizemos na nossa leitura, para o capítulo 12. Vamos só relembrar o que nós já vimos até aqui. Capítulo 4, 5, nós dissemos que é Cristo entronizado no céu. Depois, capítulo 1, 2 e 3, Cristo entronizado na igreja. E esse período da igreja, que é já quase 2000 anos, há um outro trecho do Apocalipse que acompanha esse período, que é Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Ou seja, os 4 primeiros selos. Não é o cavalo branco, que
Eu entendo que é o Evangelho, o cavalo vermelho que é a guerra, o cavalo preto que é a fome e o cavalo amarelo que é morte. Então, se essa interpretação é correta, esses 4 selos foram abertos simultaneamente no momento que Jesus chegou na presença de Deus e tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono. Então nós estamos vivendo desde aquele dia da ascensão de Jesus até hoje, nós estamos vivendo entre o 4º e o 5º selo. Aí dissemos para os irmãos o seguinte: quando o 5º selo é aberto, no capítulo 6, tudo indica que é uma mudança de dispensação. Por quê? Porque agora os santos que morreram por causa do testemunho de Jesus, eles estão clamando e pedindo vingança. E na era da graça nós não temos permissão, nem somos orientados a fazer um tipo de oração, de pedir vingança contra qualquer pessoa. Mas aqui, a oração deles foi ouvida. E ainda o Espírito Santo ainda disse: vocês devem repousar por mais um pouco de tempo, ou seja, aguardar por mais um período de tempo no paraíso, até que se complete o restante dos irmãos que ainda vão morrer, sem dúvida nenhuma, no período da grande tribulação, que ainda há o que vai acontecer. Muito bem, então paramos no capítulo 6 de Apocalipse, entre o versículo 8 e 9. Então o 5º selo ainda não foi aberto. Então o que está para acontecer, irmãos, agora? Dentro do livro de Apocalipse e dentro de todas as profecias que ainda faltam para se cumprir, nada pode acontecer antes que aconteça o arrebatamento. Antes do arrebatamento não vai acontecer mais nada. A próxima coisa que vai acontecer, todas as profecias que faltam serem cumpridas, que ainda aguardam o cumprimento, elas vão aguardar o arrebatamento dos vencedores. Agora, irmão, esse assunto é difícil de falar, por quê? Porque a grande maioria dos irmãos, como eu também aprendi durante muitos anos na minha vida, é que toda a igreja é arrebatada do jeito que ela tiver. Os irmãos sabem que na igreja tem cristão carnal, tem cristão mundano e tem cristão espiritual. Não é isso? A palavra de Deus nos diz isso. Paulo diz: vós sois carnais, vós sois meninos. Paulo diz que o Demas me desamparou, amando o presente século, é mundano. Então, nós encontramos, mas são cristãos, nasceram de novo. E a palavra de Deus deixa claro que no momento do arrebatamento, então vai haver uma separação. E graças a Deus que essa separação só Deus é que sabe quem é. Não é pela vista. Não é porque você olha para o irmão, diz: aquele irmão ali faz isso, aquele irmão faz, aquela irmã é assim, aquele irmão faz isso. Não julgue dessa maneira, porque pode dar tudo errado. O julgamento de Deus é diferente do nosso. Não está na nossa mão. Agora, irmão, veja bem. Por que isso vai acontecer dessa maneira? É o que nós vamos ver aqui agora. Por que vai acontecer? Porque Pedro diz que o julgamento começa com... O julgamento começa com a casa de Deus. Se você ler Hebreus capítulo 3, lá Paulo diz assim, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, mas Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Está vendo? Nós somos a casa de Deus. E o julgamento começa pela casa de Deus. Como é que vai ser? A primeira coisa, o primeiro ato de julgamento de Deus sobre a igreja é exatamente separar o cristão que está preparado e o cristão que não está preparado. Agora, irmãos, lembre bem. Em Mateus 24 e 25, Jesus falou sobre a palavra vigiai. Ele diz: vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Tá certo? Ora, ele está falando para os discípulos. Os discípulos estão diante dele. E ele está falando para vigiar. Se ele estivesse falando para um incrédulo, para uma pessoa não salva, tudo bem. Mas a palavra do Evangelho não é vigiar para uma pessoa não salva. A palavra do Evangelho para uma pessoa não salva é arrepender e crer. Arrepender e crer. Tá? Mas quando fala de vigiar, é para uma pessoa que já nasceu de novo, que está vivo. Porque quem não nasceu de novo ainda está morto em delitos e pecados. Ele não está vivo. Está vendo? Então a chamada de Deus, do Senhor, é essa para nós, é vigiar. E ele diz: para que vocês não sejam apanhados por aquele dia. Nós já vimos aqui, na igreja em Filadélfia, lá tem uma promessa.
que há uma provação que virá sobre todos que habitam na terra. Lá em Lucas, o Senhor Jesus disse, acautelai-vos, ou tende cuidado de vós mesmos. Seria a tradução mais literal, né? Ele diz, cuida de você. Ele está falando para os discípulos. Para que o seu coração não se sobrecarregue de glutonaria, de bebedice e dos cuidados dessa vida. Para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Em 1 João ele disse que nós devemos permanecer nele, habitar nele. Para que quando ele se manifestar, nós não nos afastemos dele envergonhados. Porque são advertências que não tem jeito de dizer que é para uma pessoa não salva, é para a pessoa salva. Então, irmãos, olha, aqui agora vamos começar a ver por que o Apocalipse, né? E torna a repetir para os irmãos, viu? Não se esqueça da palavrinha que nós usamos sempre quando estamos estudando Apocalipse. É a palavrinha se. Sabe o que é, né? Se o que nós estamos falando aqui é correto, que nós podemos estar enganados, preste bem atenção. Porque nós estamos interpretando, não é uma coisa clara. Então, se o arrebatamento acontece entre o capítulo 4 e o versículo 4 e 5 do capítulo 6, ou entre o quarto selo e o quinto selo, lá não descreveu que arrebatamento é esse. Onde é que nós temos a descrição do arrebatamento? No capítulo 12. Agora, irmão, por que é no capítulo 12? Eu lembro que quando eu mencionei esse ponto, para aquele irmão que os irmãos sabem a quem estou me referindo, e ele disse para mim assim, há 20 anos ou mais atrás, disse assim, ele diz, o Senhor te deu a chave do livro de Apocalipse. E qual era a chave, irmão? Porque eu disse para ele, olha, irmão, interessante, é que parece que o Apocalipse é dividido do capítulo 1 até o capítulo 11, e depois do 12 para frente, ele disse, é isso aí. Até o capítulo 11 você tem uma parte. Como é que nós sabemos disso? Aqui no capítulo 10 está escrito o quê? Olha aqui. Capítulo 10 de Apocalipse e o versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora, pessoal, tudo bem, irmão Delcio, mas aí parou no capítulo 10, então vamos ver uma coisa aqui, olha aqui, ainda no capítulo 10, verso 5, então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, terra, mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Onde é que está o sétimo anjo? Capítulo 11, verso 15. Então, irmão, está vendo? Ele já mencionou aqui, como se o capítulo 11, verso 15, fizesse parte dessa parte anterior. E quando ele mencionou que ainda profetizes novamente, ele não está se referindo ao capítulo 11, porque ele já mencionou o capítulo 11 no capítulo 10. Os irmãos estão entendendo? Então, a partir do 12, é que significa que ele vai profetizar de novo. Então, agora, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar detalhes, a partir do capítulo 12, que o capítulo de 1 a 11 não dá. Como, por exemplo, o arrebatamento você não tem. Ele acontece entre o quarto e o quinto selo, mas você não tem a descrição. Ok? E vou mencionar por outra coisa. Nós vamos ter que ir lá para o capítulo 17 para depois voltar para capítulos que estão antes do 11, para os irmãos entenderem. Então veja bem, vamos ficar no arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, irmãos, é que aí vai começar a aparecer a questão do anticristo. Que é a maior confusão que as pessoas fazem hoje. Tem gente que tem coragem de falar que o anticristo é o Papa. A pessoa está lendo a Bíblia uma vez e outra. Quantas vezes é mencionado no Apocalipse que o anticristo vem do abismo? Não é uma pessoa que vai aparecer aqui nessa terra que está viva, que não. Ele vem do abismo, ele está lá no abismo. E abismo, os irmãos sabem, é lugar de habitação dos demônios. É onde os demônios estão presos. E nós vamos ver quando chegar no capítulo 9, na época da grande tribulação. Tudo bem? Então, irmãos, vamos então ficar aqui. Nós estamos entre o quarto e o quinto selo. Vamos encher entre o quarto e o quinto selo
se aconteceu o arrebatamento. Onde é que está? Capítulo 12. Sim. Não, esses que estão soltos aqui, né? Porque só na época da grande tribulação, 200 milhões vão ser soltos. Esses 200 milhões estão lá nesse lugar. São mais perigosos, provavelmente. Eles são lá, são treinados para ferir as pessoas, para maltratar. E durante, os irmãos, quando chegar no capítulo 9, isso é coisa terrível. Quando a porta do abismo, né, do poço do abismo for aberto pelo anjo, né, que está lá, então aí esses indivíduos vão sair, essas entidades, 200 milhões. Isso é só o que está preso. Bom, os irmãos sabem quantos demônios Satanás tem? Ele pode colocar 6 mil só num indivíduo, no endemoniado gadareno. Só num indivíduo ele colocou 6 mil, porque eram uma legião. Era uma legião. A legião era 6 mil soldados naquela época. Muito bem. Irmãos, olha, capítulo 12 não é fácil de explicar. Não é fácil. Se você tem... segue aí com a Bíblia do Scott, você pode ler, provavelmente acho que ele vai falar, não tenho certeza, que tem muito tempo que eu não pesquiso nessa Bíblia. Ele vai dizer que essa mulher vestida do sol é a Virgem Maria ou é Israel. Israel, né? Porque é evangélico que vai dizer que é Israel, lógico, né? Mas, se for do lado católico, vai dizer que é a Virgem Maria. Bem, mas irmão, mas se o Apocalipse está falando de coisas futuras, aqui nós estamos voltando. Tá certo? Aqui diz o seguinte, olha, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ela, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. E viu-se também no céu outro sinal, o dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda raspava, não é que arrastou não, viu, irmão? Sua cauda arrastava, porque isso aconteceu na queda de Satanás. Foi quando ele caiu lá, né? Tempo que a gente nem sabe quando foi, né? Lá no Gênesis 1, 2, quando a terra se tornou sem forma e vazia, né? E ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Estrela também aqui é anjo, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascer. Muito bem. Se é Jesus, esse filho varão, e essa mulher aqui, ou é a Virgem Maria, ou é Israel, porque não tem outra opção, só essas duas que eu imagino, pode ser, né? Aqui diz o seguinte, verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O que aconteceu? O seu filho, aqui não diz que ele esperou 33 anos para depois subir para o pai. Diz que aqui no momento que o menino nasceu, né? O filho varão nasceu da mulher, ele foi arrebatado para Deus, para o seu plano. Nós irmãos querem ver? Outra coisa? Como é que você explica essa expressão do versículo 11? Eles, pois, o venceram. Eles quem? Né? Que aqui não mencionou ninguém. Né? De repente ele passa para o plural, né? Dizendo, chegou a salvação, o reino do nosso Deus. Né? E de repente começa a dizer, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os irmãos sabem, vida aqui no grego é alma. Tá? Não amaram o seu ego até a morte. Isso aí é um segredo para quem quer ser arrebatado, viu? Isso é um segredo. Eles vão vencer a Satanás. Muito bem. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Essa mulher, veja, o difícil de explicar quem é essa mulher. Para mim, quando eu pego o livro do Watchman Nee, ou do irmão Witness Lee, ou de outros autores que podem dizer, essa mulher é a igreja. Eu acho um pouco difícil de ser só a igreja. Só a igreja. Sabe por quê? Porque ela está vestida do sol. Mas ela também tem uma lua debaixo dos pés. Aqui você tem sol e lua. Qual que você acha mais importante, o sol ou a lua? Sem dúvida nenhuma que é o sol. É isso? O que é a lua? Não tem luz própria, é isso? Recebe luz do sol. Se você comparar isso também, você vai descobrir claramente que a lua, sem dúvida nenhuma, aponta para as coisas do Velho Testamento. Porque quando Paulo fala lá em Colossenses,
que as coisas da lei são sombra dos bens futuros, não é isso? Mas o corpo é de Cristo, ele diz lá. O que significa isso? O que é sombra? Ó, para você ter uma sombra, você tem que ter o quê? Tem que ter uma realidade, né? Sem dúvida, você tem que ter luz, né? Mas a sombra é apenas um reflexo de uma realidade. Está vendo? Então aqui, quando diz que a lua está vestida do sol em primeiro lugar, e com a lua debaixo dos pés, significa que ela tem toda a plenitude da glória e da revelação da pessoa de Jesus Cristo, que é o sol. Está vendo? Mas também ela tem a lua debaixo dos pés, ou seja, não se despreza aquilo que foi mencionado no Velho Testamento, que é a lei. Tá? A lua que representa as coisas da lei do Velho Testamento. Você não pode dizer que a lei não presta, que não serve para nada, porque foi Deus que determinou. Tá certo? Houve uma utilidade da lei num determinado período. Mas agora passamos da lei, não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Está vendo? Mas ainda tem uma outra coisa. É que ela tem uma coroa de 12 estrelas. Sem dúvida nenhuma você sabe que essa coroa de 12 estrelas representa os 12 patriarcas do Velho Testamento relacionado com a lua e os 12 apóstolos do Cordeiro relacionado com o sol. Bom, mas isso é interpretação também, né? Isso é interpretação também. Um outro irmão pode chegar e dizer que é diferente. Por exemplo, o irmão tem uma versão aqui, né, que tem comentários no rodapé do irmão Whitman Mansby. Ele diz isso, não? Exatamente? As 12 representam o povo de Israel. Nada além. Os 12 apóstolos, não? Não, os 12 apóstolos não. Tá. Provavelmente, talvez no livro, no comentário dele, ele fale que seja isso. Fala, então. Agora veja, irmão. O que é difícil para a gente entender aqui, olha, você tem essa mulher, tá? Vamos tentar situar um pouquinho aqui. Olha bem. Essa mulher aparece aqui. Depois, veja onde é que ela aparece novamente. Verso 13. O que é que diz? Não, verso 6. A mulher, porém, fugiu para... Mas onde é que essa mulher estava? Antes. No céu, irmão. Está vendo? Está escrito, ó, viu-se grande sinal no céu. A mulher, veja, o sinal está no céu. O que ele viu no sinal no céu? Uma mulher vestida do sol. Está vendo? De repente essa mulher agora foge para o deserto. E no versículo 13 continua. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Ele está falando, é a mulher. Qual é a mulher? Aquela mulher que está lá. Mas nós sabemos que aqui é um pedaço. Aquela mulher agora foi desmembrada. Não é a ideia que a gente tem? Porque senão, aí vira uma confusão terrível. Porque, olha, da mulher saiu um filho varão. Está vendo? Não é isso que aconteceu? Nasceu um filho varão. Esse filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aí a mulher que tinha dado a luz agora, você não vê ela mais no céu. Veja, não está dizendo que ela está no céu, onde Deus habita, porque lá não tem ninguém, viu, irmão? No céu não tem ninguém a não ser o Pai e o Filho e os anjos. Não tem ninguém salvo no céu. Está todo mundo no paraíso. Todo mundo está no paraíso, viu? Eu estou terminando de escrever agora o Levítico, e quando chega no capítulo 16, então eu vou mostrar para os irmãos que tem até uma profecia que diz que quando Arão ele entra, quando Arão entra no Santo dos Santos, né, no capítulo 16, que representa o grande dia da expiação, ele está sozinho, não tem ninguém com ele. Ele fica lá todo o tempo sozinho, não tem ninguém com ele, até que seja cumprido aquele período. Né? Então, enquanto a obra do Senhor Jesus na terra não for concluída, ou seja, nós chegamos até a receber o nosso corpo glorificado, o céu não. No céu não. Tá? Então aqui, quando está falando do céu, é uma visão que você está tendo lá do alto. É uma coisa celestial. Ok? Mas de repente essa mulher agora está na terra. Então, irmãos, quem é essa mulher? Para mim, não é só a igreja. Para mim, essa mulher representa o sistema da graça. Está vendo? Deixa eu mostrar para os irmãos um lugar que Paulo menciona em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, verso 22. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então, até aqui tem a mulher, não é isso?
Verso 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, dois pactos, né? Na verdade, um se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, ou seja, que é a lei. Esta é a Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa. Tá vendo? Então, irmão, nós temos uma mãe, que é a Jerusalém celestial. Está escrito na palavra de Deus. Está vendo? E essa mãe, para nós, irmãos, não pode ser outra coisa a não ser a graça de Deus. Tá? Esse sistema da graça de Deus. Jerusalém, representado por Jerusalém. É o sistema da graça. Para mim, é essa mulher mencionada aqui, esse sistema da graça. Está vendo? Você tem essa visão lá, de repente. Mas o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo hoje é que Deus sabe que dentro das 7 igrejas, como nós já vimos, como é que o Espírito Santo separou a igreja? 7 igrejas. Hein? Não é apenas isso. Mas como é que separou os filhos de Deus das 7 igrejas? Vencedores e não vencedores. Está vendo? Então aqui, dentro dessa mulher, dentro desse sistema da graça, tá certo? Deus está preparando um outro corpo. Por quê? Porque a grande maioria do povo de Deus hoje não tem compromisso com aquilo que é do interesse de Deus. Pode ligar o seu rádio, ligar a sua televisão e assistir os programas e ouvir os pregadores. Eles estão voltados para a necessidade do povo, não para os interesses do Senhor. É vem que você recebe, que você ganha, que você tem, que Jesus te faz e te acontece, só isso. Começa no homem e termina no homem. Esse é o humanismo. Não estou dizendo que Jesus não faça isso, mas há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Pessoas que estão envolvidas com aquilo que é do interesse do Senhor. Há muita gente, irmão, que acha que Deus só quer tirar o pecador da condenação. Você já viu alguém construir uma casa? Ele simplesmente vai lá e compra, traz para mim aí 2 caminhões de areia, põe areia lá no terreno. Me traz aí uns 200 mil tijolos, aí traz os tijolos e põe lá. Aí me traz aí umas 50 sacas de cimento, e traz e coloca lá. Me traz uns 3 caminhões de brita, e coloca lá. Isso é edificação? Você constrói alguma coisa com isso? Você tem um monte de material, tudo espalhado. E o que significa isso, irmão? O que é brita, areia, não sei mais o que? É você salvar o pecador. Você salva o pecador, coloca na igreja e pronto, ponto final. Aí dá o diploma de batismo para ele, pronto, formei no cristianismo. Todo mundo bate palma e pronto. Não, irmão. Você pode ver que hoje, você pode chegar e fazer uma pergunta e sai perguntando pelos cristãos da cidade que você conhece. Irmão, me diga, qual a diferença entre pecado e pecados? Pergunta para qualquer pessoa que você conhecer, para pastor inclusive. Vai lá e pergunta. Vê se você sabe te responder. Irmão, qual é a diferença entre céu e reino? Não sabemos nada. Está vendo? Quer dizer, aquilo que é interesse do Senhor, a noiva que Ele está preparando para o filho dele, nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos enfiar todo mundo dentro dessa noiva. Não importa o caráter, a qualidade de vida, pessoa desconsagrada, não tem interesse pelas coisas de Deus, absolutamente, nós queremos enfiar lá dentro. Não, negativo. Não faça porque Deus não vai aceitar de jeito nenhum. A noiva tem qualidades, a noiva tem características. E se essas características não forem preenchidas, não entra, não faz parte desse corpo. Está vendo? Então, irmão, hoje, a igreja, na sua totalidade, está voltada completamente para a necessidade do homem. Completamente para a necessidade do homem. Só isso. E nós aprendemos na palavra de Deus que não é dessa maneira. Jesus, ele termina falando para a igreja em Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Está do lado de fora. Ele quer ter comunhão, mas não tem. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, se, as 2 letrinhas seríssimas da Bíblia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque tem que ser voluntário, então eu entrarei na sua casa e eu cearei com ele em primeiro lugar. Então aqui não é questão de ser salvo, não. Aqui é questão de comunhão. Eu cearei com ele em primeiro lugar e ele comigo.
Tá? Se fosse para pregar o evangelho, ele ceará comigo e eu cearei com ele. Porque o Senhor está interessado no pecador. Mas aqui não. Aqui está falando para a igreja. Então eu vou cear primeiro. Então isso é interesse do Senhor, irmão. Não, os irmãos podem ver. Faça uma pesquisa na sua vida para você ver. Olha como é que nós oramos hoje, irmão. Olha como é que nós reunimos. Todo mundo vem com as bandejas tudo vazias para reunir. Aquele monte de bandeja, que é até difícil para entrar. Esbarra daqui, esbarra dali. Cada bandejão. Toda a bandeja vazia. Né? A gente não sabe o que é um dia reunir só para dar graça, só para agradecer, só para louvar. Nós não sabemos o que é isso. É só pedir, 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 pedir. Os irmãos sabem onde é que está isso? Cantar de Salomão. A primeira fase da Sulamita é meu amado é meu. Em segundo lugar, eu sou do meu amado. Aí o Senhor foi lá e trabalhou na vida dela, segundo estágio. Eu sou do meu amado. E, em segundo lugar, ele. Está vendo? O jogo é mudança. Aí, vai parar aqui? Não. O Senhor tem um terceiro estágio. Vai para o terceiro estágio disso. Eu sou do meu amado e ele me cobiça. Está vendo? O desejo dele é para mim. Está vendo? Chega num ponto que nós, como cristãos, como a Sulamita, que somos a noiva, preparados a noiva do Cordeiro, a beleza dele é tão grande em nós que ele cobiça a própria beleza dele, porque nós não temos beleza nenhuma. Né? Há cristão que acha que o Senhor vai trabalhar em nós, vai fazer o Délcio bonitinho, né? O João bonitinho, o Pedro. Não, irmão. Délcio, João e Pedro prega tudo na cruz. Presta para nada. Tem valor nenhum. Agora, Cristo deve ser formado em vós. Está vendo? Quando ele é formado em nós, aí ele nos cobiça, porque é a própria beleza dele. Né? Não é isso que o Pai falou? Este é meu filho amado em quem eu me comprar. Em outras palavras, esse é meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Só nele. É isso? Efésios diz que nós somos aceitos no amado. Não é por nossa causa, não. É porque o pai olha e vê que o filho está ali. Se o filho está ali, ele fala, como é que eu vou jogar fora? É meu filho amado? Né? Aí nós estamos lá de rebabo, de carona. Pegamos aqui, seguramos ali um pouquinho e tal. Nossa parte é essa. Então, irmão, é lamentável que isso aconteça com a igreja. Mas o que o Senhor faz? Ele não vai permitir que o propósito dele seja derrubado, porque a grande maioria não quer. Não foi isso que aconteceu com Israel? Jesus não foi prometido, não foi preparado, Israel não foi preparado durante séculos e milênios para a vinda do Messias. Quando ele veio, quantas pessoas receberam? Cita para mim, irmão, dos evangelhos, quantas pessoas estavam aguardando a vinda do Senhor? Me ajuda aí. Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, Maria, José. Fala mais. Nem judeu não era. João Batista. Mas você conta no dedo, irmão. Está vendo? Conta no dedo. Você sabe quantos filhos de Deus estavam na Babilônia quando completaram os 70 anos e aquele homem velho, idoso, que passou 70 anos no cativeiro, foi levado quando era jovem para lá, chamado Daniel. Quando ele lendo o profeta Jeremias, ele disse, olha, 70 anos o Senhor prometeu, acabou os 70 anos. E disse, Senhor, o Senhor tem que cumprir sua palavra agora? O Senhor tem que mandar seu povo de volta. Aí ele começou a orar. Aí, os irmãos sabem, né? Quando Daniel orou, aí na mesma hora os anjos de Satanás barraram a oração dele, porque não quer que o povo volte. Se o povo não voltar para Jerusalém, o que acontece, irmãos? Como é que Jesus vai nascer em Belém? Está tudo em ruína. Está vendo? Então Satanás vem barrar. Aí a ordem foi dada. Deus tocou no coração do rei, porque os irmãos sabem, os ares governam a terra. Hoje você vê essa problemada na terra aqui, não é problema da terra, esse é problema dos ares. Esse é problema de principados e potestades. São eles que estão influenciando os juízes, os governadores, os presidentes na terra. Contra os pobres, os miseráveis, os pobrezinhos estão sofrendo aí. Salmo 82, leia, você vai entender. Então, irmão, veja, 2 milhões de judeus estão lá na Babilônia. Quantos que ouviram a voz para poder voltar? De quantos tiveram seu espírito despertado para subir a Jerusalém? 40 e poucos mil, que não chegava a 50. 2,5%. O quê?
1.950.000 ficaram na Babilônia. Por quê? Porque lá eles podem ter seus negócios. Agora voltar para Jerusalém está tudo queimado. Muro tudo caído, os portões tudo queimado a fogo. O templo está derribado. Eu vou voltar lá para trabalhar? De jeito nenhum. E você sabe, foi lá, nesse período, que nasceu a sinagoga. Um dos maiores problemas para a vida de Jesus, quando ele esteve aqui na terra. A sinagoga. Mais ou menos, 50.000 voltaram. Mas sabe o que aconteceu? Deus registrou o nome de todos eles no capítulo 2. Está lá. Tantos da tribo de tal, tantos da família de fulano, tantos da família de fulano. E depois, se não me engano, Malaquias, ele menciona dizendo que há um registro diante de Deus. O nome daquelas pessoas está lá. Deus reconhece isso, irmãos, porque é o interesse dele. Ele está preparando a noiva para o filho dele. Ainda que nós podemos fazer parte dessa noiva, mas nós podemos cooperar com Deus para que ele ganhe essa noiva. Tá vendo? Então é isso que nós temos aqui. Quando o dragão parou, olha, irmão, observe bem aqui. Verso 4. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Não está preocupado com a mulher, não. Está preocupado é com o filho que vai nascer. Está vendo? Só, irmão, que a palavra, quando você tem aqui, no verso 4, a palavra filho, tá? Não. É não sei se é tecnos, mas mais ou menos isso. Tá? Quer dizer, Satanás está imaginando que vai nascer um nenenzinho mesmo, naquele estilo nosso de nenenzinho, fraquinho, frágil, dependente, tá vendo? Mas ele não sabia que ia nascer um filho varão. Sabe como é que você pode traduzir essa palavra filho varão? Primeiro que a palavra filho aqui agora, tá? Nesse versículo 5 é ruios. Que aí é um filho maduro. Como é que você poderia traduzir? Você sabe de que maneira? Nasceu-lhe um neném adulto. É neném porque nasceu ali, mas ele nasceu adulto. Satanás não esperava isso, porque ele não sabe tudo. Então, irmãos, hoje, essa mulher aqui, de certa maneira, representa o que está acontecendo dentro dessa parte da mulher que nós estamos vendo hoje, que é a igreja. Mas eu creio que essa mulher é maior ainda do que isso, meu entendimento. E dentro dessa mulher agora, a igreja está com dores de parto. Você vê que há gemidos, há pessoas gemendo, toda parte. Esses gemidos são por causa do próprio filho que está lá dentro que vai nascer. Não é a mulher no todo que está gemendo, não. São os filhos varão. É o filho varão, digo, que está gemendo. Está vendo? Porque esses são os maduros. E Satanás está ali esperando. Ele não está preocupado com a mulher. Está preocupado é com o filho que vai nascer. Porque ele sabe que aqueles ali é que vão ser o problema. E a prova está aqui, irmão. Quando o filho nasceu, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, irmãos, aqui há muita gente que faz uma confusão muito grande. Né? Quando os irmãos começam a ouvir falar de arrebatamento, aí começa a entender o seguinte: é que Jesus vai ter duas vindas dele ainda. Não. É uma só. Sabe por quê? Porque aqui Jesus não vem. É o filho varão que vai. Está vendo? Ele está sentado no trono. O filho varão é sugado para Deus e para o seu trono. Ele continuará sentado no trono dele, ele não vai sair dali. Ele fica sentado lá. Então, irmãos, o privilégio hoje é que essas pessoas, quando eles são arrebatados, eles recebem um corpo espiritual, corpo de glória transformado imediatamente. Está vendo? E como eles estão cheios da vida de Cristo, quando eles passam pelos ares. Está vendo? Porque aqui quando peleja no céu, a palavra céu aqui não é o céu onde Deus habita, não é, irmão? É ares. É expansão. Porque se for no céu, então Satanás está lá. A Bíblia diz que ele foi expulso do Monte Santo de Deus e ele foi julgado do Monte Santo para os ares. Os irmãos estão vendo? E sabe por que é isso, irmãos? Isso você pode provar na Bíblia. No segundo dia da restauração da terra, Deus não disse que foi bom. E foi exatamente no segundo dia que Deus criou a expansão.
E lá não tem a expressão, Deus viu que era bom. Pode ler depois na sua casa, não lê agora não. Senão você vai perder o que nós estamos falando. Depois você leia. No segundo dia, de alguma maneira, quando Satanás viu que Deus estava restaurando a terra, e ele ia novamente colocar o homem como regente, como governador daquela terra, ele escapuliu de alguma maneira e arranjou seu lugar para ficar o quê? Entre Deus e o homem. Não é isso? Porque está aí, ó. Não foi isso que aconteceu quando a oração, o anjo trouxe a resposta da oração de Daniel, não ficou parado nos ares? Porque é o trono de Satanás, está aí nos ares. Ele tem que ser tirado de lá. Ele tem que ser tirado de lá. Então é isso que os vencedores vão fazer. Eles vão subir, está vendo? E a palavra de Deus diz então, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Veja, irmão, os vencedores não têm que lutar. Eles apenas passam, quem vai lutar é Miguel. Miguel é que é o anjo da guerra, da batalha. E ele vem com seus anjos, e aí então, Satanás foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pronto. Ele já caiu do Monte Santo até os ares, agora caiu dos ares para a terra. Tá vendo? E aí, irmãos, a palavra de Deus diz assim, ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Porque Satanás desceu até vós. Verso 12. Festejar os céus, e vós que neles habitais. Agora sim, agora tem um grupo lá no céu que está habitando. Porque estão no trono com o Senhor Jesus. São os vencedores. Sabe por que eles podem ir para lá, irmãos? Porque tem corpo glorificado. Quem morreu e não ressuscitou, ou quem morreu não foi arrebatado. Se ele não foi arrebatado nem ressuscitou, ele não tem corpo. E a Bíblia diz que espiritualmente ele está nu. Ele não pode chegar diante de Deus dessa maneira. Ele tem que receber a sua vestimenta, que é o corpo. Tá vendo? Agora esses não. Esses são arrebatados. Irmão, olha, sabe o que vai acontecer? Nós podemos estar numa reunião dessa assim, ó. E de repente, alguns pensam que vai ser assim, pof, pof, pof. Não tem pof, não. Sabe? Igual aqueles filmes de desenho, alguma coisa assim, que você vê e fala, pof, pof, aí a pessoa some. Não tem pof, nem puff, não tem nada. É simplesmente você está olhando para a pessoa e ele foi embora. A palavra de Deus diz, 2 estarão no moinho. Sabe o que significa isso? Um é levado, outro é deixado. Mas olha, no moinho, é que eles ficavam sentados em cima de uma peça de madeira, né, e um tronco, e nesse tronco tinha um buraco, onde uma das mulheres colocava o trigo, o milho, e a outra socava. Uma de cara para a outra. E de repente ela está olhando, porque ele falou, vai. Mas eu não tirei os olhos dela. Uma foi levada, outra foi deixada. 2 estarão no campo. 2 estarão na cama. São os 3 lugares que a Bíblia menciona. Um foi levado. 2, irmãos, número da igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O mínimo é 2. Se tiver um só, não é igreja. É um salvo individual, mas não é igreja. Se tiver 2, aí já é igreja. Hoje não, hoje para nós tem que ter uns 30, 40, senão não é igreja, ainda é ponto de pregação ou congregação, né? Mas na Bíblia, onde tiver 2, é igreja, tá vendo? Porque é o número de dependência, de companheirismo, tem que ser 2, tá bom? Então, irmãos, olha bem, esse momento que essa pessoa sobe, esse grupo sobe, eles vão limpar os ares, tá vendo? E aí, quando isso acontecer, no mínimo 7 anos depois, por causa do pacto que Israel vai assinar com aquele rei. Está vendo? E é um pacto de 7 anos, tem que ser 7 anos no mínimo. Aí sim, é que vai ouvir, vão se ouvir a 7ª trombeta, a última trombeta. E aí os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos... Está entendendo? Sabe por quê? Porque há 7 anos atrás os ares foram limpos. Caso contrário, não podia passar lá não. Está vendo? Então, irmãos, esse é o ensinamento que nós temos aqui nesse capítulo, né? Mais ou menos é o que a gente tem aqui na palavra de Deus. A advertência para nós de que o julgamento vai começar com a casa de Deus. Quando isso acontecer, irmãos, olha bem, Satanás cai na terra e agora
ele vai perseguir a mulher que der à luz o filho varão. Ou seja, essa mulher agora não é vista mais na sua plenitude no céu. Ela agora se concentra aos que ficaram na terra. Está vendo? E você vai ver que, de certa maneira, eu estou certo em pensar dessa forma. Porque, olha bem, quem é essa mulher? Ela tem pelo menos 2 grupos dentro dela. Que está claro aqui mencionado. Olha, o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes. Por que é restante? Porque um pedaço já foi, não é isso? Aí ficou um resto aqui. Esse resto aqui, esse restante que está aqui, ele é dividido em 2 grupos, tá? Então, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Muito bem. Agora preste bem atenção. Esse aqui é outro ponto que se ensina por aí, que não tem fundamento na Bíblia. Que o judeu vai pregar o evangelho na época, o evangelho do reino, na época da grande tribulação. Olha bem, mas aqui nesse momento Jesus ainda não voltou. Preste bem atenção. O arrebatamento inicial dos vencedores não é que Jesus veio, é que os vencedores foram. Ok? Ele está lá no trono. E os judeus só vão se converter quando, irmão, de acordo com a palavra de Deus? Só quando eles virem descendo nas nuvens com poder e grande glória, quando eles virem o sinal do Filho do Homem do céu, que provavelmente deve ser uma cruz que vai iluminar todo o universo, e aí vocês vão ver aquele a quem eles traspassaram. E lamentarão e chorarão sobre ele todas as tribos da terra. Tribo aí, irmão, sem dúvida nenhuma, é tribo dos judeus. Não é tribo de índio nem nada disso, é tribo dos judeus. As 12 tribos. Eles vão lamentar. Muito bem, se isso só acontece lá no final da grande tribulação, como é que eles podem pregar o evangelho durante a grande tribulação? Então os irmãos estão vendo? Eles estão aqui, olha. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Supostamente. O judeu. Porque o judeu não tem testemunho de Jesus. Fala o nome de Jesus para o judeu, ele sai correndo de você, ó. Você quer assustar ele, você fala com ele, Yeshua! Ele desaparece, não fala de jeito nenhum. Jesus é um herético, falso. Então sai correndo. Só aproveito para dizer para os irmãos uma coisa. Quanta gente não consegue entender uma pequena palavrinha que está em Romanos capítulo 10. Porque as pessoas não leem a Bíblia com cuidado, não sabem que Romanos 9, 10 e 11, Paulo abriu um parênteses, que você pode tirar aquilo ali que não perde o sentido do livro de Romanos. Você pode saltar do capítulo 8 para o 12 direto, não faz falta. Ele abriu um parêntese para falar sobre Israel. E é ali, irmão, que você tem quanta gente que eu já vi que clamou o nome de Jesus e não foi salvo. Já vi uns centenas. Aí você, mas não clamou com realidade. Não, a Bíblia não diz que é clamar com realidade, diz que é clamar o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que clamar o seu nome será salvo. Irmão, porque está falando para o judeu. Se o judeu disser que Jesus é Senhor, ele é salvo imediatamente. Se ele conseguir falar isso, ele é salvo naquela hora. Entendeu? Lê sua Bíblia novamente, você vai ver que capítulo 9, 10 e 11 é um parênteses, é para judeu. Porque Paulo termina dizendo no capítulo 8 de que maneira? Quem nos separará do amor de Deus? Aí a pessoa fala, mas Israel? Não foi separado? Aí ele vai explicar por quê, dizer, não, isso é temporariamente. A plenitude deles vai ser maior do que o corte. Quando eles voltarem, eles vão ser a plenitude, a bênção para todo esse mundo, a nação de Israel. É por isso que ele explica dessa maneira. Então, irmão, aqui você vê que Satanás agora vai perseguir na terra 2 grupos. Quais são eles? Os mandamentos, guardam os mandamentos de Deus, que supostamente são judeus que guardam, tá? E os crentes que ficaram, que não foram arrebatados. Tá vendo? E só mais um lugar que eu quero mostrar para os irmãos, que é muito, algumas traduções não são iguais, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ver a questão de tradução também. Capítulo 4, né? Verso 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, as pessoas que morreram salvas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles dormem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, vírgula, os vivos, vírgula, os que ficarmos até a vinda do Senhor, vírgula, de modo algum precederemos os que dormem. Olha, irmão, veja bem, você tem os arrebatados e os que morreram, aqui, não é isso que ele está mencionando? Arrebatamento e quem morreu, ok? Ele está dizendo o seguinte, que há um grupo de pessoas que morreu. Ele diz, não preocupe, porque Deus vai trazer essas pessoas novamente com Jesus. Quando ele vier, eles virão junto com ele, ou seja, serão tirados da sepultura. Agora, no 15 ele continua dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos. Não bastava ele dizer isso, irmão? Porque ele não está falando de vivos e quê? Vivos e mortos. Não é isso? Depois nós, os vivos. Tá certo? Os que ficamos até a vinda do Senhor. Mas ele não mencionou só isso. Ele disse, depois nós, vírgula, os vivos, ou seja, um grupo de vivos que ficou, porque tem um grupo de vivos que não morreu e nem ficou. Foi o quê? Foi arrebatado. Não está entendendo? Agora, algumas traduções não trazem assim, não é isso? Eu sei que algumas, mas na minha tradução não fala assim. Depois nós, os que ficarmos vivos. Não é assim? Hã? Isso, ficarmos vivos. Mas não está certo não, irmão. No original, irmãos, você tem aqui, novamente, aquilo que eu falei para os irmãos, o aposto. Nós, vírgula, quem? Os vivos. Mas qual dos vivos? Ele diz, os que ficaram, não aqueles que foram levados antes. Está vendo? Então essa é a explicação, irmão. Há um grupo de vivos que foi levado. Há outro grupo de vivos que ficou. E vai passar pela grande tribulação. Nós irmãos querem ver? Mas não é possível. A era da graça acabou. A era da graça acabou. Quando houver arrebatamento, então a era da graça acabou. Tudo bem, então vamos novamente para Apocalipse. Vou ler um versículo só para os irmãos. 20. Sim? Sim. No caso, esses mortos também, dentro desses mortos, tem os vencedores. Também. Então esses vencedores já subiram também. Não. Eles morreram, eles não têm direito de subir, porque eles não podem chegar na presença de Deus, que não tem o corpo. Está vendo? Eles vão ficar lá, na sepultura, lá no paraíso, né? Aguardando a ressurreição. Nessa ressurreição aqui, ele recebe o corpo glorificado. Só nesse momento aqui que eles vão realmente subir. Ah, só. Quer dizer que os vencedores já foram arrebatados. Isso, é um grupo que está lá com ele. E os mortos que são vencedores também não? Não, eles vão ficar lá. Porque eles não chegaram no tempo do Senhor arrebatar, eles não estavam vivos. Já morreram. Está vendo? Então eles morreram preparados para ser arrebatados, mas o Senhor não chegou a tempo. Ou seja, é aquela história das virgens que aguardaram o noivo e dormiram, ou seja, morreram. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, está vendo? Elas morreram. Quando elas ressuscitar, como é que elas ressuscitam? 5 prudentes e 5 imprudentes. As que eram prudentes quando estavam vivas, ressuscita prudente, ou seja, vão ser arrebatadas e vão fazer parte dos vencedores, que morreram e foram ressuscitados. As que morreram como imprudentes, ressuscitam como imprudentes. Do mesmo jeito que elas dormiram, elas vão ficar. Tá? Hã? Como é que é? Isso, só que 5 tinha a lâmpada, o testemunho para todo mundo ver, e a botija. E as imprudentes só tinha a lâmpada. Só aquilo que os outros vê, não tinha a reserva de botija. Tá? Muito bem. Apocalipse 20. Vamos ver aqui. Irmãos, olha, eu não sei quantos irmãos aqui, porque a gente não sabe a experiência dos irmãos, não sei quantos irmãos que realmente se dedicam a estudar esse assunto. Mas se você dedica, você vai saber também que tem um outro ensinamento. É que quando aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo leva a igreja e o Espírito Santo não está mais na terra. Ora, se não tem mais Espírito Santo na terra, eu pergunto, como é que vai ter gente convertida na época da grande tribulação? Tá vendo? E aqui nós vamos ver que não só tem gente convertido não, é gente ainda vencedor e de alto nível. Quer ver a prova? Vi também tronos, verso 4.
E neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Portanto, não era judeu. Tá? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram que época, irmão? Na grande tribulação, porque a besta só aparece na época da grande tribulação, não tem outro lugar. Mas essas pessoas, eles são tão maduros, a vida de Deus é tão grande neles, que eles disseram, não recebo a marca nem o sinal da besta, nem na testa, nem na mão, e por isso eles foram decapitados. Irmãos, isso é o mais alto nível, são mártires. Por isso foi dado para eles trono para sentar e autoridade para julgar. Os irmãos, São Paulo menciona em 1 Coríntios, lá no 6, ele diz, nós vamos julgar os anjos, tá vendo? Vamos julgar o mundo, mas nós quem? Tem que saber quem. Os vencedores.